Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a função procv. A função procv serve para realizar buscas em células e retornar alguma informação relevante. No meu caso, eu criei 3 planilhas e essas planilhas têm algumas informações e eu vou utilizar nesse vídeo. Vou fazer um exemplo bem simples para começar. Eu vou criar uma estrutura aqui de código e nome. O primeiro exemplo vai ser considerando que esses dados que estão aqui, o código seria a identificação de um funcionário e o nome realmente o nome do funcionário. Então eu quero que, de acordo com que eu digitar o código do funcionário, ele me retorne o nome desse funcionário. Então, eu seleciono a célula que eu quero retornar o nome do funcionário. Eu poderia digitar a fórmula diretamente aqui, mas como o procv ele tem alguns parâmetros, então eu vou escolher pelo botão inserir função. Ele está na categoria pesquisa e referência. procv, ok. O valor procurado nesse exemplo seria o código do funcionário. Eu poderia digitar aqui o código mesmo, mas para ficar mais elegante, a gente vai selecionar a célula, ou seja, o valor que for digitado na célula 2, a gente vai procurar qual é o nome do funcionário correspondente. Essa matriz da tabela são todas as células que contêm, no caso, os códigos e os nomes dos funcionários. Então vamos selecionar o intervalo que a gente quer. No caso seriam todas as células. Eu vou pressionar F4 para poder travar essas células. O número do índice da coluna nesse caso nós temos duas colunas. A coluna 1 seria o código e a coluna 2 seria o nome. Sempre quando eu for utilizar o procv, o valor que eu estou procurando, obrigatoriamente, tem que estar à esquerda do valor que eu quero retornar. Nesse caso, o código tem que vir antes do nome, porque se eu inverter a posição, o procv não vai funcionar. Com essa informação, então o número do índice da coluna seria 1 para retornar o próprio código e 2 para retornar o nome, que é o que a gente quer. Valor procurado, existem duas opções. Falso ou zero para retornar a correspondência exata, ou seja, ele só vai me trazer o nome do funcionário se eu encontrar o código dele, e verdadeiro, que seria aproximado. O verdadeiro eu vou dar um exemplo melhor com as outras duas planilhas. Então, nesse caso, eu vou utilizar falso ou zero. Vou dar um OK. Ele apareceu o erro por quê? Porque eu não tenho nenhum código digitado. Então, eu vou digitar o código 1. Ele retornou, Amanda. O código 2. Ele retornou a Ana. O código 12. Retornou a Vanessa. Agora, se eu digitar um código que não existe ali, ele vai dar ND. Por quê? Esse valor, como a função, nós escolhemos que seria uma busca exata, então ele não encontrou o 13,
ele não retorna nada. Na verdade, ele retorna o erro. Agora, para exemplificar, utilizando a correspondência aproximada, a primeira coisa que deve ser feita é que os valores que serão procurados, eles têm que ser organizados por ordem crescente. Nesse aqui eu peguei a tabela de pontuação e qual é o time, qualquer informação só para poder explicar. Então eu tenho que organizar por pontuação. Então, a pontuação e o time. Bom, qual é o objetivo de utilizar o PROC-V buscando os semelhantes? Eu vou digitar uma pontuação e eu quero que ele me traga o valor mais próximo, igual ou menor ao valor que eu digitar. Vamos lá. O valor procurado eu vou deixar como uma célula, eu também poderia utilizar um valor fixo, que a meu ver não é interessante nesse caso. A matriz da tabela, eu vou selecionar todos os meus dados. Uma informação importante é quando eu for utilizar o número do índice da coluna, eu tenho que considerar realmente no intervalo que eu estou selecionando e não referente à posição das colunas na planilha. Então, como nesse caso coincidiu da primeira coluna ser realmente a primeira coluna do intervalo que eu selecionei, então eu quero que retorne o time. Então seria a coluna 2. É a coluna 2 porque eu selecionei duas colunas na minha matriz, e não porque essa é a segunda coluna da planilha. Então procurar intervalo agora vai ser verdadeiro ou 1. Ok? Então, a primeira pontuação que ele tem é 38 e a última é 57. Se eu digitar um valor menor que 38, ele não vai me retornar nada. Por quê? Ele vai... no caso eu digitei o 38, ele retorna. Deixa eu digitar o 37. Ele não retorna, porque como ele funciona? Ele vai tentar verificar, no caso, como eu fiz uma busca por número, ele vai tentar verificar um número menor ou igual ao 37. Como não existe nenhum número menor ou igual a 37, ele me retorna ND. Agora vamos digitar um número que não existe aqui, mas que existe menores que ele. No caso, 43, por exemplo. 43. Não existe nenhuma pontuação 43 aqui, mas como ele procura o valor 43, ele não acha, ele procura o primeiro menor valor que 43. No caso, nessa planilha, seria o 42. Se eu digitar um valor que existe, por exemplo, 38, ele vai retornar o time que referente a essa pontuação. O último número que nós temos aqui é o 57. Se eu digitar 90, ele vai procurar o primeiro menor número que o 90, nesse caso aqui é o 57. Agora um outro exemplo, mas só que utilizando texto, seriam nomes aqui, uma lista de nomes, e ele funciona da mesma maneira, para que utilizando
utilizando a opção verdadeiro, tem que estar classificado do menor para o maior, ou seja, em ordem alfabética. Então, vou digitar aqui nome. Bom, e depois eu mudo a coluna aqui. O nome procurado é o que está na B2. A matriz da tabela são todos os meus nomes. O número do índice da coluna, nesse caso, como eu selecionei somente uma coluna, eu quero que retorne o próprio nome mesmo. E procurar intervalo 1 ou verdadeiro. Deixa eu só mudar a posição. Então, se o primeiro nome que começa com a letra C é Camilo. Então, se eu digitar a letra C, ele vai me retornar Ana. Por quê? Ele vai procurar, semelhante a considerando ao número, ele vai pegar, no caso, um nome menor, nesse caso, o nome anterior. Então, o primeiro que ele achou, a primeira valor que ele achou que começa com C é Camila. Então, ele pega e retorna ou igual, se fosse Camila, ele retornaria Camila, ou o anterior, o menor, comparando com o exemplo anterior de número. Agora, se eu digitar Car, que seria a Carla, um exemplo. Ele vai me retornar a Camila, porque ele procurou, a primeira ocorrência que ele encontrou de Car foi em Carla. Então, como não é igual, ele retorna o anterior. A mesma coisa se eu digitar digitei no lugar errado. Mesma coisa se eu digitar Mon, que seria no caso, Mônica, ele me retorna a Jéssica. Eu normalmente não utilizo o PROC-V utilizando o procurar intervalo como verdadeiro. Para mim, a princípio, nunca foi útil, mas pode ser que alguém venha precisar. É isso. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.